Que maravilha, estamos ao vivo de novo, para alegria do Brasil e alegria do Japão. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mochiori, o nosso podcast queridinho, que tem o objetivo de ser muito mais que palavras. A gente quer aqui transformação. Hoje a gente vai falar do desafio de falar em público. Eu estou aqui com Manu Barão, daqui a pouco chega, se nada der errado, né? Porque a gente sabe que o mundo é uma maluquice. Guilherme Shizaki vem pra cá e a gente vai contar um pouquinho como foi a nossa jornada, o nosso desafio de falar lá no palco gigantão do Conexões de Impacto 2025, que teve um primeiro dia lá em Gunma e um segundo dia em Aichi, né? Agora em julho, para você que está ouvindo isso bem depois, nos dias 19 e 20 de julho de 2025, o convidado especial do Brasil foi o Douglas Viegas, que é conhecido na internet como Poderosíssimo Ninja, e tivemos a participação, né, de Manu Barão, soldadora, e de Guilherme Shizaki, que é barbeiro, membros aqui da nossa comunidade brasileira no Japão, para contar um pouquinho a jornada deles. E aí, quem esteve lá para conhecer a jornada deles, muito bem, eles não vão contar a jornada deles aqui. O que a gente vai conversar aqui hoje, primeiro com a Manu, depois com o Guilherme, é entender um pouquinho como é que foi o nosso preparativo, porque uma galera entrou em contato comigo e falou, pô, conta como é que foi para você, porque caso você não tenha acompanhado o processo, eu fui pela primeira vez mestre de cerimônia num projeto de terceiros, porque eu já fui mestre de cerimônia em projetos pequenos que reuniram 30 pessoas, 60 pessoas, e lá devia ter, sei lá, 600 pessoas sentadas, e para mim era um desafio, um palco gigante, trabalhando em nome de outra marca, representando outra marca e tendo que ter uma linguagem, enfim, tudo adequado para isso. E é um desafio. Mas antes da gente seguir, deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros. Você que está no Japão sabe que ficar andando para lá e para cá sem seguro é uma maluquice. Não faça isso, não é bom, não vale a pena. E aí você pode consultar o nosso parceiro BRJP Seguros. Eles têm seguro de carro, seguro de moto, seguro de casa, seguro de incêndio, seguro viagem, inclusive seguro para o seu animalzinho, que é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Para quem tem gatinho, quem tem furão, para quem tem cachorro, e às vezes precisa ir fazer uma cirurgia, um remédio, uma internação, alguma coisa, existem seguros, inclusive para os seus animaizinhos. Então dá uma olhada lá, BRJP Seguros, para você conhecer o trabalho deles. Outro parceiro para esse episódio, que maravilha, temos um parceiro neste episódio, que é a Hotline Studios. Se você tem interesse em conteúdo, ou melhor, em produtos com impressora 3D, chaveiro, totem, ou, por exemplo, para quem está aqui no vídeo, eu estou segurando uma plaquetinha que fica na minha mesa com a minha marca aqui no cenário. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui atrás, ó, tem uma dessa grandona aqui atrás, ó. Essa aqui é a filha, que é pequenininha, né? Tá escrito aqui na Becast, a sua voz nos ouvidos do mundo. Ele fica na minha mesa, que é um enfeite de mesa. E aqui atrás tem um enfeite de cenário, que ele tá grande aqui atrás. Mas se você quiser encomendar o seu personalizado, Hotline Studios, a galera super gente boa vai atender você, vai conversar com você sobre cores, prazo de entrega, e você pode inclusive comprar o seu chaveirinho NFC para você encostar no Keitai da galera e levar a galera para o seu Instagram. Muito bem, conta paga. Ó, se você empreendedor quer ser parceiro nosso aqui, potencializar aquilo que a gente faz aqui, compartilhando conhecimento, saúde e bem-estar, entre em contato que tem espaço aqui para você também. Chega, hora da gente falar com a nossa convidada. Chega de enrolação. Manu Barão, diretamente de sei lá de onde, ela já vai falar. Olá, bem-vinda ao Mochiori. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão assistindo agora e depois essa conversa nossa sobre essa preparação que a gente teve que fazer aí para esse evento. A gente é chique, viu, Manu? Porque tá aqui, nesse momento, a gente tá ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. Depois isso ainda é editado, vai para Spotify, Apple Podcasts, como é que chama? Audible, que é o da Amazon, e fica lá disponível para os nossos ouvintes, né? Então é bom porque a galera que quiser entrar ao vivo, interagir com a gente, tem a possibilidade de interagir aqui com o chat. Muito bem. Manu, primeira pergunta para conhecer um pouquinho qual é a sua relação com a questão de falar em público. Falar em público
já é algo da sua rotina, eu imagino, por conta dos seus treinamentos. Estou equivocado? Não, acho que tá certo. Eu acho que eu tenho uma presença forte na internet e dou a minha cara. Tem pessoa que às vezes tem uma presença da sua empresa e tal, mas não aparece. Eu sempre apareci, sou a cara da minha empresa e sempre falei em público, mas nunca palestrei. Então é diferente, né? E eu não sei você, mas eu levei uma paulada assim, já logo de cara no meu treinamento. A pessoa me disse assim: você sabe que as pessoas não vão lá para ver você, né? No sentido de que eu tenho que fazer acontecer. Isso é um detalhe muito importante. Então vamos por partes. Primeiro, como é que foi a sensação quando a equipe da Pulse entrou em contato com você para que você estivesse no palco do evento? Qual foi a primeira reação? Na verdade, eu soube que ele vinha antes de ser convidada. E eu tenho uma vibe dele, assim, de tipo, a gente tem que fazer, a gente tem que chamar a responsabilidade da gente, e enfim. E aí eu fiquei, nossa, ele vai vir, que da hora. E aí, na sequência, veio o convite. Como a pessoa que me fez o convite é muito próxima, ela não me fez exatamente um convite. Ela falou assim: você vai participar de tal evento. É aquela coisa de livre e espontânea pressão. E eu, na hora, eu acho que eu não entendi o tamanho do evento, Uhum. né? Eu só entendi o tamanho da pessoa que ia palestrar, o palestrante principal, né? Mas eu não veio aquele frio na barriga de falar para tantas pessoas. Eu acho que isso veio depois. Ah, interessante. A consciência, né? Acho que a consciência veio depois. É o choque. Bom, e aí? Você falou que não era a primeira vez que você fazia, mas assim, não era a primeira vez que você se expunha, porque você dá aula e você se mostra na internet. Mas num Sim. palco é a primeira vez. E como é que foi o seu esquema de preparação? O que, que você inventou para se preparar para esse negócio? Foi acender incenso, tomar chá de camomila 2 noites antes? Como foi o seu esquema para se preparar para esse dia, já que era novidade para você? Como eu nunca fiz uma palestra, e isso também não estava nos meus objetivos naquele momento, eu tinha zero preparação para isso, né? Uma coisa que eu me preocupei foi em conseguir transmitir a mensagem que eu gostaria de transmitir. Uhum. E aí eu busquei um treinamento e eu recebi 2 nomes. E eu tenho certeza que eu acertei muito no nome da pessoa que eu escolhi para fazer o meu treinamento. E o cara que Inclusive fez o foi meu um treinamento, profissional lá do Brasil, né? sim, sim, é um brasileiro, ele mora na. Ele é meio viajante, assim, ele mora na Escócia, mora em Portugal também, enfim. Na, Mas ve- na, nesse na verdade, momento, até onde eu saiba, mano, ele não é brasileiro. Ele fala português brasileiro fluente, mas acho que ele nem brasileiro não é. e aí coincidiu que naquele momento ele estava aqui no Japão. Ah, E verdade. eu sou a pessoa do presencial. E aí eu fiz esse treinamento com ele, foi excelente para mim, porque ele direcionou a minha história, ele me ajudou a escrever a minha história para mim subir no palco e contar a minha história para vocês. Me direcionou várias coisas, desde fala, postura de palco, enfim, e que me ajudou muito. E, enfim, eu fui atrás de um treinamento para esse momento, né, especial, porque não era algo que eu estava treinando, buscando ou pensando, né? Então, eu falei assim, do zero, em tanto tempo, eu ir lá e dar uma palestra e vou precisar de ajuda. É legal. Inclusive, esse profissional, ele é um especialista em storytelling, né? Que é o contar histórias, né? Ele escolhe... e, na verdade, que eu me lembre, ele está muito envolvido com a área de livros, então ele é o cara que ajuda a pessoa... Ah, vou escrever a minha história. Não, então pega esse aqui, conecta isso com esse pedaço aqui, pula esse pedaço da história, guarda esse segredo aqui para contar depois. Eu assisti uma palestra dele no consulado de Nagoya, e ele conta um pouquinho da jornada, como é que ele chegou a ser, o que ele é, o que ele faz, que é esse cara que escreve histórias, e foi bem divertido. De certa maneira, eu tenho essa similaridade com você, de já ter me mostrado na internet. Eu dou aula
para grupos pequenos. Acho que a aula que eu dei maior tinha 30 pessoas, numa tarde de bate-papo sobre conteúdo na internet. Normalmente é 5 pessoas, 10 pessoas. Quando eu faço o encontro de ouvintes aqui da galera do Motiori Podcast, é um encontro que costuma ir algo em torno de 60 pessoas, então é um grupo legal. Mas para mim é muito confortável, porque assim, é o meu público, eu estou trabalhando a minha marca, eu já tenho a linguagem da minha marca, eu já tenho as gírias que eu uso na minha marca, eu tenho as piadinhas que eu faço pela minha marca, eu tenho o tipo de roupa que eu uso na minha marca, e vem esse convite da Pulse para estar no palco representando a marca, abrindo ali, fazendo uma certa, né, o mestre de cerimônia, de certa maneira, é um facilitador para que o público entenda o que está acontecendo e para quem está atrás do palco saber a hora de entrar, de sair, e você também ali representando a marca conseguir fazer um afago, né, nas marcas que patrocinaram um evento, esse tipo de coisa. Era um outro tipo de responsabilidade. Eu comprei um curso online, né, no meu caso, apesar de eu não tenho vergonha de falar em público, mas nessa circunstância, um palco grande, um evento de palestras motivacionais, isso era tudo novidade para mim, nunca tinha feito. E aí eu fui fazer um curso para pensar um pouquinho na questão de linguagem, postura, gesticulação, vocabulário, que cuidados ter. Eu devo falar muito rápido, não devo falar muito rápido. Ainda que a equipe, quando me chamou, eles deixaram que falaram, olha, a gente quer você porque você é você. Só que a gente quer você fazendo a apresentação de um evento de palestras. Aí foi o desafio. Eu vou dizer para você que o que mais me foi desafiador para mim foi a questão da imagem. O que vestir lá no evento. Porque no meu evento, as pessoas que me conhecem, eu uso tênis, eu uso calça jeans, uma camiseta branca e jogo uma camisa aberta por cima, porque eu sinto que fica uma corzinha legal ali. Às vezes eu vou de chapéu, normalmente eu faço de chapéu ou de boné, e para ficar realmente algo assim informal e trazer proximidade às pessoas, porque eu não sou uma pessoa formal no meu cotidiano, nem na fala, nem no jeito que eu gesticulo, nem nas brincadeiras, eu sou uma pessoa mais informal. E nesse evento eu precisava estar um pouco mais formal. Precisava estar com terno, gravata. Aí eu fiquei, caramba, que tipo de terno? Que cor de terno? Aí vai lá e pesquisar na internet o que comunica o terno preto, o terno vermelho, o terno amarelo, o terno azul, o terno cinza claro, cinza escuro. E que camiseta você põe por dentro, a camisa, para você comunicar, para que seja... Aí eu cheguei num ponto que eu queria algo que tivesse a formalidade que o evento pediu, mas ao mesmo tempo a leveza que é o meu jeito de ser. E aí nesse momento eu fiquei ansioso. Cara, que terno que eu compro? Que cor de terno que eu compro? Que cor de camisa que eu compro? Qual é a cor do sapato que eu vou usar? Qual é a cor da gravata que eu vou usar? E aí quando eu subi no palco, aí é um outro momento, que o primeiro eu fiquei pensando assim, cara, o que eu visto para me adequar ao pedido da organização do evento e ao mesmo tempo não deixar de ser eu. Eu não queria ser um boneco. Eu tinha que ser eu. Então, como é que eu encontro esse eu mais formalzinho? E aí, quando você sobe no palco, para mim, a questão do julgamento. O que será que está passando na cabeça das pessoas enquanto eu estou aqui? Será que eu acertei na roupa? Será que eu estou acertando no volume de voz? Será que eu estou acertando no ritmo de fala? Será que eu estou gesticulando de um jeito que está esquisito ou será que está natural? Será que eu estou andando de mais ou andando de menos? Então, a primeira atenção foi em relação à imagem, e aí pesquisa em site, blogs, para tentar entender essa questão das cores, a roupa, e depois a questão do julgamento. E eu fiz uma pesquisa no meu canal aqui no Instagram. Eu tenho o canal e eu tenho uma comunidade. A gente tem lá cerca de 50 pessoas que a gente conversa um pouquinho mais de perto. E eu perguntei pra galera o que é a principal barreira pra galera na hora de falar em público. A maioria voltou na questão da vergonha. Aí, meio que empatado tá baixa autoestima, medo de julgamento e insegurança em relação ao conteúdo. E teve votos também, aí já é mais menorzinho, né, a quantidade de votos, a pessoa com dificuldade na questão da argumentação. Para você,
quando você falou assim, beleza, vou lá no palco, beleza, estou aqui fazendo meu treinamento bonitinho, né? O que foi mais desafiador para você para colocar o pé lá em cima? Vamos por duas partes aí. Eu também tive esse lance da roupa, mas eu vou falar depois, porque eu acho que a minha maior dificuldade foi que o meu treinamento foi excelente. Excelente. Só que eu não consegui, na verdade, decorar todas as palavras da forma como estavam escritas. Ficou a Ah, coisa mais linda do mundo, a minha história, a minha palestra. Linda, linda. Quando eu li, eu falei, eu nunca escreveria dessa forma tão linda. é que você fala, a sua palavra era de 30 minutos a sua participação também, não era um negócio de 5 minutos para decorar, né? 30 minutos haja decoração, né? E aí eu tentei várias técnicas. Eu gravei várias vezes, todas as vezes que eu palestrava, eu gravava. Eu fiquei ouvindo a minha, tipo assim, eu lia e aí ficava certinho a minha palestra, né? Eu lendo, né? Então eu gravava, eu lendo e ficava ouvindo o dia inteiro, eu trabalhando e ouvindo. Ah, que legal. E tô sempre de fone, ó. Então eu fiquei ouvindo ali. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir a minha Eu palestra. não aguento mais ouvir a minha história. Mas fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo e fazendo, 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 fazendo. Só que quando eu fazia sem o papel, não saía exatamente como foi escrita, né? E chegou um dia antes, infelizmente não consegui decorar tudo certinho. E eu acho que ele está acostumado com gente que consegue decorar, porque ele lida com artistas e decora texto. Você ficou E isso quanto foi tempo, Manu, trabalhando com o seu texto? Eu fiquei, acho que um mês mais ou menos. Já foi bastante tempo, né? Mas entre fazer, teve edições, e aí eu tá com o texto fechado, acho que foi umas 2 semanas. Pra gente que não tá acostumado com esse negócio de decorar, porque, sei lá, um ator, um artista tá acostumado a decorar muita coisa em pouco tempo. Pra gente que não decora, é bem complicado, né? E aí pegou eu numa época que eu tô trabalhando muito, tanto no meu negócio quanto fora, e isso também pesou. Acho que o calor também, e a Uhum. gente fica mais com tudo, né? E aí, quando eu percebi, né, que, poxa, o cara tá acostumado a lidar com gente que faz isso e eu não consigo fazer, eu me cobrei muito. Eu comecei a me cobrar muito e aí comecei a não dormir. Tive alguns probleminhas aí na última semana, quase surtei, porque eu não consegui decorar. Aí, um dia antes, eu falei assim: não tem jeito, eu não consigo decorar, eu preciso aceitar isso, eu preciso aceitar que eu não consigo decorar e trabalhar agora com o que eu consigo. E aí eu fiz um roteiro com palavras para mim transmitir a mensagem da forma como foi combinado com ele, da melhor forma, da forma mais bonita possível, e como ele me treinou para fazer. Mas eu me cobrei muito e a gente só vai saber disso depois que a gente passar por essa experiência, né? Eu Uhum. tenho certeza que numa próxima palestra, se alguém assistir, me ver palestrando de novo, pode ir que vai ser inédito, se você já viu. Vai de novo, porque vai ter outra palestra. Uma curiosidade, a palestra de Guma, que foi no sábado, e a palestra de Haiti, foram as mesmas palestras ou mudou? Mudou, mudou. Mudou. Em Guma eu entrei mais tensa, mas do meio para o final eu acho que eu conduzi melhor. E aqui em arte, eu acho que eu entrei mais preparada e do meio para o final, eu acho que eu me perdi um pouco. Aí se empolgou. E não, eu acho que aquela tensão de entrada eu perdi em uma. E aí em arte eu entrei melhor, né? Que daí eu já tinha ido, né? Mas daí do meio para o final eu acho que eu poderia ter conduzido melhor. Então ficaram diferentes e eu acho que a mensagem é a mesma, né? Uhum. Mas ficaram diferentes, a postura também acho que foi diferente. Mas é isso, o Guma era um público menor, a Arte era um público maior, tem vários fatores aí, né?
Em termos do tamanho do espaço, lá em Guma era menorzinho o lugar? Porque o de Era arte era menor, bem grande, né? era menor, era menor, mas assustou também, viu? Assustou também. A hora que você dá de cara com a situação ali, assustou também, do mesmo jeito. E aí você falou do lance da roupa, eu sofri muito também com o lance da roupa. Eu lembro que você tinha comentado que estava tentando decidir, que tinha uma coisa que você tinha no coração que queria fazer, mas tinha uma sugestão de ir por um outro caminho e você ficou até, me pareceu ali até a última hora brigando com esse tema da questão da roupa, né? Sim, porque ele indicou que eu fosse de vestido. No Uhum. dia do treinamento presencial para isso, eu levei as duas roupas. E eu queria vestir a roupa de soldadora para ele, ele não quis nem ver. Quando ele me viu de vestido, ele falou: é essa a roupa, é essa postura, tá excelente, é isso. E eu, não, mas deixa eu pôr a roupa de soldadora para você ver e tal, porque o meu coração queria ir de soldadora. Aham. E ele não quis nem ver, e naquele momento eu sabia que eu estava, eu sei que eu estou na mão de um excelente profissional, então eu acatei e não forcei a situação de me mostrar para ele soldadora. Mas depois eu discuti isso com ele um dia antes, a gente falou sobre isso, e eu expliquei para ele o seguinte, e depois eu fui entender por que eu queria tanto ir de soldadora. Porque a minha força está ali na profissão. É como eu gosto de me ver falando da minha profissão, como eu quero ser vista nas fotos, nos vídeos do evento. E aí eu também dei um exemplo do próprio palestrante principal. Eu falei assim, o palestrante principal é um atleta e eu tenho certeza que ele vai de tênis e roupa esportiva, que é a zona de conforto dele e que remete à profissão dele. E eu preciso ir de soldadora. É, me disseram que, inclusive, no Brasil ele entra com batendo bola de basquete no palco. É que talvez porque é difícil de trazer, tal, a bola que ele costuma usar, ele entrou com a roupa, né? Que aqui a gente chama de jade, né? Que é essa roupa de esporte, praticamente. Apesar que ele estava em arte, ele estava com uma coisa, aquela social esporte, né? Era o tênis, era uma calça que era meio social, meio esporte, mas era um desafio. E no fim, inclusive, essa roupa que você foi pro evento, ela é estilosa, né? Porque você tem o capacete cor-de-rosa, você tem. É uma roupa que ela não. De certa maneira, nem lembra a roupa de trabalho, né? Se você bater o olho de longe, parece um macacão de dar rolê, assim, né? E tem tudo a ver com você, né? Sim. E quando eu cheguei em Guma e eu comecei a interagir com algumas pessoas, eu tive a certeza que foi a melhor escolha para mim. Porque, apesar de eu ser uma mulher muito vaidosa e feminina e gostar de usar vestido, não era o momento e eu não ia estar à vontade. E a coisa acho que mais importante para mim nesse momento era transmitir naturalidade, estar à vontade, comigo mesma, com a roupa. Então, quando eu cheguei no evento, eu tive certeza, não digo uma, né? Eu pensei, se der tudo errado, eu mudo e vou de vestido em arte, né? Mas eu tive a certeza lá que era para mim assim mesmo. O meu coração gritou, vai de capacete e uniforme, e assim que eu fui. Ah, que bom, que bom. Foi legal. Mas eu achei você muito elegante e achei que estava muito apropriado para o evento. Talvez você, por não estar acostumado, eu não sei como você se sentiu, mas eu achei que estava super elegante. Eu recebi muito feedback positivo da escolha da roupa, mas eu vou dizer pra você que eu entrei tenso, porque eu tava preocupado se eu ia conseguir me comportar como um bom menininho dentro do terno, né? Porque assim, eu gosto de usar terno, mas eu costumo usar terno em ambientes onde eu posso ser eu do mesmo. Eu tô de terno, mas eu tô falando do mesmo jeito que eu falo sempre. Então tinha essa camada de estar apresentando um evento representando uma marca e com uma roupa que eu não tô acostumado a usar. Então foi bem desafiador. Mas foi legal. É uma estratégia que eu usei para ficar mais calmo. Eu cheguei bem mais cedo. Eu andei no espaço da onde as pessoas iam sentar. Eu subi no palco. Eu andei no palco. Eu conversei com a equipe da Pulse Japan.
O convidado principal não estava lá, mas eu conversei com você, que era palestrante, conversei com o Guilherme, que inclusive está aqui nos bastidores, assim que ele tiver de boa, já vou colocar ele aqui para conversar com a gente. Eu fui lá fora, antes de abrir a bilheteria, comecei a cumprimentar o pessoal da fila, comecei a brincar com as crianças, comecei a interagir com as pessoas que eu já conhecia, porque aí me deixou mais calmo, saber que tinha gente que eu conhecia. Então eu fui lá embaixo, comecei a conversar, falar oi para pessoas que eu não sabia quem era, para caso eu ficasse nervoso de olhar a pessoa ali, aí você fica procurando os rostinhos que você conhece ali no palco, né? E aí me ajudou a me acalmar um pouquinho. Deixa eu chamar aqui o nosso barbeiro. Olá, senhor cortador de cabelo. Opa, tudo bem? Oi, Manu. Boa noite. Oi, Carlinhos. E aí, garoto? Tá aí, tá morrendo cozido no verão aí ou não? Tá doido, tá calor aqui, hein? Na verdade, eu liguei o ar, então tá de boa. Muito bom. Bom, a gente passou aqui um pouquinho com a Manu como é que foi a jornada dela. Então, primeiro eu vou deixar você falar oi pro povo. Diga oi para o povo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Shizaki. Tô aqui com o Carlinhos e a Manu. Muito bem, muito bem. Palminhas para o senhor barbeiro. Obrigado. Guilherme, você faz atendimento ao público, então, de certa maneira, conversar com pessoas não é novidade para você. Eu e a Manu, a gente estava conversando aqui de que falar com pessoas não era novidade pra gente, mas estar num palco daquele tamanho era. Então, aí foi um desafio diferente. Como é que foi para você receber o convite para estar num palco? Na verdade, eu me assustei. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu subi no palco num público que não era meu, que não é de barbeiro, né, no caso. Ah, porque você já dá palestra, aula também. Sim. Ah, ok. E daí eu me assustei muito no começo. Na verdade, até no momento de subir no palco, eu tava assustado em Guma. Muito bem. Falando nisso, eu recebi o convite algumas semanas antes, então eu já sabia do evento várias semanas antes. Tive tempo de ficar pensando, mas quando foi chegando ali 2 semanas antes, 1 semana antes, eu fui ficando maluco. Como é que foi o seu processo? Você encarou de boa? Você foi? A Manu, ela falou que ela fez um treinamento, ela encontrou um profissional do Brasil que estava aqui no Japão, e eu fiz um curso online para tentar me ajudar a pensar em algumas coisas. Como é que foi o teu processo? Você encarou na louca mesmo, vamos lá, e é assim que vai? Ou você teve algum esquema para se preparar para tentar melhorar, sei lá? Na verdade, como eu acabei de abrir o salão, faz uns 4, 5 meses ainda, eu tava na correria do salão. Eu fui só lembrar do evento 1 mês antes, 3 semanas antes. E daí eu contratei o Kevin, que é aqui do Japão, né, para poder me ajudar. Mas foi difícil no começo. Foi assustador, na verdade. Como é que foi pisar no palco lá em Guma? Em Guma, como foi a primeira vez, eu entrei em choque. Olhei pra cara do povo e falei, caraca! Cara, você teve. Eu e a Manu, a gente teve um esquema com roupa. O que eu vou usar? Né? Eu passei vários dias pesquisando, conversei muito com o meu chat GPT e com o Gemini, que é a inteligência artificial da Google, para entender a cor, para entender o que eu uso, como é que eu fico. Como é que foi para você? Você teve perrengue com esse negócio de roupa ou foi de boa e nem esquentou a cabeça? A roupa, na verdade, foi o pior de todos. Por quê? Porque, como eu disse, eu tava corrido no salão. E daí eu não tive tempo para pensar em roupa. No último dia, que foi na sexta-feira, eu falei, putz, não tenho roupa para ir no evento. Daí comecei a caçar. E daí as lojas fecharam. Daí eu fiquei louco, na verdade. E daí no final eu tive que comprar até no usado, porque eu não tava achando nenhuma roupa, mas se eu pedisse na internet. Você também? Quero fazer uma pergunta. Pode Você fazer. não tem um uniforme do seu trabalho? O uniforme é esse daqui, ó. Todo preto. E você não pensou em ir de uniforme? Tipo eu? E, Eu resolvi ir e, de uniforme na última hora, representar a minha profissão através do meu uniforme. na verdade, na minha cabeça eu ia de uniforme. Só que a mulher não deixou, né? A minha noiva falou, não, você vai palestrar de uniforme? Daí eu falei, não, que isso, pô? Tá certo, e todo homem que tem juízo sabe quem deve obedecer, né? Exato. Ainda bem que eu não sou mulher.
Bom que ela me ajudou, né, a procurar roupa. Uhum. Ficou até meia-noite procurando. Cara, o que foi mais desafiador pra você na hora de pensar em ir pro palco e de estar lá no palco? E fica a pergunta pra vocês dois, né? Beleza, cheguei no palco. O que foi o pior? Na verdade, eu percebi que eu tinha que me preparar antes de subir no palco. Foi em Guma, né? Em Guma, eu subi no palco, eu tava conversando com a galera ali no bastidores, e daí eu subi no palco do nada, despreparado. E daí eu percebi que eu tinha que me preparar antes para poder concentrar e subir no palco. Foi isso que... Aí em Haiti você já fez um esquema diferente. Eu vi que você já ficou lá atrás do palco, já ficou sozinho, só tava você, acho que o seu videomaker, né? Isso. Aprendi, na verdade, com o Douglas, né? Eu vi ele fazendo isso, eu falei, tenho que fazer a mesma coisa. Daí eu fiz, fiquei mais calmo, fiquei mais leve. E você, mano, rolou esse rolê também de preparação ou foi na louca mesmo, vamos aí? Eu fui depois do Guilherme, né? E em Guma, quando ele saiu, eu não estava esperando que ele já ia sair. Tipo, eu estava começando a me preparar, de repente eu vi que ele estava saindo. Aí eu falei, nossa, eu vou entrar, sou eu agora, né? Eu estava ali, numa boa, atrás, pensando e tal. E aí eu olhei para o papel e falei assim, nananana, e vou. Eu queria mais uns 10 minutinhos, Guilherme. Pra poder raciocinar antes. Eu não tive. Vocês ainda tiveram essa experiência de Guma, que foi talvez a pancada maior, e depois a segunda pancada de ver um negócio que era quase o dobro do tamanho, né? Que era o espaço lá era bem maior. Pelas fotos, me parece que o palco era bem maior também, né? Mais espaço para andar, o que é difícil. Eu ficava ali, eu tinha um roteirinho, eu lia, relia, fazia anotação. Falei, cara, será que eu vou esquecer alguma coisa? Aí eu tinha que ficar. Tinha o horário do cronograma, que era o que todo evento tem um cronograma, e sempre acontece um monte de imprevisto no caminho. Então você tem que saber o que vai acontecer, ver o horário que era para ter acontecido e tentar manter as coisas no eixo enquanto está acontecendo. Cara, que é tenso, é tenso. Era a minha primeira vez, então eu percebi o quanto é desafiador você ficar ali, porque uma coisa que eu conversei com a minha esposa, né? Falei, não, legal, quando eu tô no meu evento, se der alguma coisa ruim no meu evento, é o meu evento. Eu sei, eu consigo me virar, porque é meu, né? Eu consigo saber para onde eu posso ir ou não posso. E eu pensei de tudo, por exemplo, vocês poderiam ter uma queda de pressão na hora da palestra, poderia passar mal. O principal poderia ter, sei lá, o cara tá bem, a palestrante ou o palestrante principal do evento chega na hora da palestra, a pessoa passa mal. E aí? Você tem que se virar, entendeu? Você pifa o microfone, quebra o LED, sei lá, cai um negócio do teto. Você tem que ter jogo de cintura, né? Quando você mexe a cerimônia. Aí eu tava tenso. Falei, cara, será que eu vou conseguir me virar se acontecer um negócio muito fora da curva, assim, né? Por exemplo, em nenhuma das duas palestras eu comi antes de subir. Não conseguiu? Eu só fui comer. Não, eu fiquei com medo de ficar com dor de barriga. Aí eu falei assim, vai que me dá uma dor de barriga agora aqui. Eu não vou comer, não comi, não bebi muita água. Eu fiquei só com a aguinha para entrar ali, para beber durante a palestra, né? Mas eu só fui comer depois. Por exemplo, lá em Haiti tinha um pururuca lá, não tinha? Tinha. Aquilo é ótimo, mas pra dar... Todo mundo falando que era uma delícia. Só que pra dar azia é uma maravilha, né? Eu falei assim, não come isso aí antes da palestra, jamais. Só depois. A gente nem sabe, né? Mas, por exemplo, teve uma vez... Eu morava num outro apartamento e veio uma galera que morava nos Estados Unidos, mas eles eram mexicanos. Eles tinham uma banda de rock e eles vieram fazer uma turnê aqui no Japão e dormiram um final de semana em casa. Um calor miserável, cara, que era verão. Eles pediram pra desligar o ar-condicionado e aí de manhã eles não tomaram leite, não tomaram café, não comeram doce, tinha uns negócios assim, sabe? Aí eu perguntei, cara, mas qual é? Falou assim, não, o ar-condicionado vai secar a garganta da gente e vai bagunçar a voz para amanhã. E a gente tem show amanhã. O leite, ele dá pigarro. Não faço ideia. Chocolate, ele falou, também dá pigarro. O café, ele costuma secar a garganta. E tipo, eles acordaram de manhã, tomaram um café ali mais com fruta, tomaram água, talvez um suco, mas não tomaram café. E assim, o show era à noite. Na noite anterior, os caras já estavam mudando rotina de ar-condicionado, alimentação. Ele falou, não, cara, não dá.
Eles tinham trazido... Parecia um negócio de conta-gotas que era uma solução com ervas, tal, para limpar a garganta. Usaram, né? O vocalista usou antes de dormir, de manhã hidratou, tomou bastante água. E a gente que tá no verão, né? Se você começa a encher d'água depois da vontade no banheiro, e como é que você escapa do palco pra ir no banheiro? Fala, espera aí, gente, eu vou no banheiro ali e já volto. Né? Que era uma coisa que eu ficava preocupado, porque tava quente, se você não ingere água, a voz também seca, né? E é muito complicado, cara. E o Guilherme, você teve que escrever a sua história. A Manu, ela virou uma moça do teatro, ela escreveu a história inteira dela, ficou ouvindo a história dela, se apaixonou pela história. Como é que foi você? Eu fiz a mesma coisa. Eu não fiquei ouvindo, mas eu sim escrevi e fiquei lendo a minha história. Você conseguiu Fiz a decorar? minha noiva ler também para ver se não faltou nada. Você chegou a decorar o texto ou não? Não, não cheguei a decorar, mas eu decorei mais os tópicos, né? Ah, ok, isso pra saber pra onde ir, né? Para saber para onde ir. Manu, você conseguiu ler a sua colinha na hora do evento? No primeiro evento eu não consegui ler porque estava muito escuro o palco. E eu fui confiante que com aquilo ia dar tudo certo. E chegou na hora, eu olhava assim e não conseguia ver nada. Mas daí foi. Quando foi em arte, eu fiz outra cola. Aí eu fiz no computador, bem bonitinha, letra em negrito, pequenininha, e falei, vou com a cola. Também não consegui ler de nervoso. Não sei se vocês sentiram isso, né? Mas, por exemplo, em Guma, eu tinha a torcida lá em Guma e tinha aqui em arte, que eu tinha a presença dos meus alunos nas duas Isso palestras, né? facilita bastante, não facilita? Nossa, ajuda muito. É um apoio emocional, vamos dizer assim, né? Mas em Guma eu consegui ver eles, mas eu não me fixei em nenhuma pessoa. Uhum. Mas em arte, tinha algumas pessoas que não eram os meus convidados que estavam assim, ó. E eu vi essas pessoas vidradas no que eu estava falando e eu fiquei, tipo assim, meu Deus, será que tá bom? Será que tá ruim? Será que a pessoa tá prestando atenção? E aí, tipo assim, eu saía, eu vi essa pessoa com aquele olhar assim para mim, eu pegava e ia para lá, né? No que eu voltava, a pessoa tava lá. E aí depois, uma dessas pessoas que eu fixei, que eu vi que estava olhando muito, era um dos patrocinadores. Aí eu fiquei mais tenso ainda. Mas é a vida, né? A gente se joga pro risco e é isso, né? Da experiência que vocês tiveram, que lição que vocês tiram pra vocês dessa experiência? Bom, eu acho que tudo que você quiser fazer, você precisa dar o primeiro passo. Você não vai colher o resultado que você quer na sua primeira vez. Então, você precisa ir a primeira vez para você passar pelo processo e entender como você se sai para entender aonde você pode melhorar. Eu acho que eu não acho que eu me saí mal, mas eu acho que eu poderia ter saído muito melhor. Eu sei os meus erros e eu quero trabalhar nisso agora para os próximos. Como na solda em tudo, precisa começar. E você, Isaac-san, que lição você tira desse rolê? Eu tirei que tenho que sair mais da zona de conforto, né? Eu cogitei também em não topar quando me chamaram, porque, querendo ou não, eu já estava confortado. Tipo, eu já tô encaminhando, mas quando eu saí da zona de conforto, eu vi que eu posso crescer mais, eu posso evoluir mais. Então, eu aprendi que eu tenho que sair da zona de conforto para poder evoluir mais. O que mais ajudou vocês a conseguir encarar esse desafio? Eu acho que em Guma, a minha nora foi comigo, e em arte, meu filho e a minha nora foi comigo. Eu acho que ter o suporte da minha família, na verdade, para tudo, é o meu alicerce. Eu acho que enquanto eu tiver eles me apoiando, eu sou capaz de tudo. Eu acho que quebra minhas pernas se eu tiver sem eles. E você, Isaac-san? O meu é a mesma coisa. A minha noiva me acompanhou desde o começo, né? Me ajudou a criar o roteiro, me escutou bastante, na verdade, porque eu repeti várias vezes para ela. O meu pai e minha mãe também
tava do meu lado e isso me ajudou muito, muito mesmo. É legal. Eu fui com a minha família, fui com meus 2 filhos e a esposa. Importante, assim, ter eles lá perto, saber que tava lá. A minha esposa tava tão tensa, coitada, que quem não conseguia comer era ela. Porque ela percebia que eu tava levando bem, até mais ou menos quarta, quinta-feira, eu tava, não, tá tranquilo, tal. E aí chegou a cara, e aí, será que eu vou conseguir ir pra Guma ou não? Porque eu tive que trabalhar, eu ia fazer hora extra, dependia, e eu conversando com a organização, cara, não vai ter ônibus, não vai dar certo pra fazer de trem, vai ser muito complicado. Aí eu tenso, porque ao mesmo tempo que eu queria ir, a questão do trabalho, os horários não tava batendo. E aí a gente fez uma reunião, falou, cara, não tem jeito, a gente não vai conseguir, não vai ter equipe, não vai dar certo com trem, não vai dar certo com ônibus, não. Beleza, se prepara pra arrebentar em arte e a gente vai segurar a onda aqui em Guma. Aí beleza, tipo, aí foi essa questão de aceitar, porque eu já tava com a cabeça de que eu ia fazer uma viagem, ia ser uma aventura, ia fazer bate e volta e tal, e não rolou. Aí eu tive que lidar com essa tensão. Aí quando chegou a hora de ir pra arte, de sábado pra domingo, aí eu fiquei tenso pra caramba, cara. Aí eu fiquei tenso. Aí eu falei, quando chegou no Aí sabadão, pegou. eu fiquei ansioso, e a esposa, você tá bem? Tô, não, tô, mais ou menos, não sei. Ela me conhece, né? Ela ficou tensa com a minha atenção. Aí depois que acabou, né? Que foi. Muita gente me deu incentivo depois, falou, cara, foi legal, você conseguiu falar bem. O pessoal falou, cara, e aí, como é que tá? Eu falei, eu pegava o micro, mostrava pro povo assim a mão, o microfone todo suado, de tanto que transpirava a mão. Que vocês falaram com aquele da roupa, né? E eu gosto de falar com aquele da mão, eu me sinto mais seguro. Mas o bicho suava, hein? Que eu tava nervoso, disfarçando, né? Tentando ser natural. Aparentemente foi, à medida do possível, foi razoavelmente natural, porque o feedback da galera foi positivo. Mas ter a família ali perto, eu tive amigos que foram, né? Que falaram, não, cara, a gente tá indo lá pra te dar uma força. Então a galera falou comigo antes, ficava fazendo gracinha durante o evento. Depois que acabou, a galera veio falar comigo. Aí você desce tenso ainda, né? Você acaba o trabalho e você ainda desce meio tenso. A galera vem e fala, não, foi legal, caramba, você. Porque assim, pra você que tá lá, você fala, poxa vida, eu acho que dava pra ser melhor. Só que pra quem tá lá embaixo, o pessoal que viu, talvez tenha percebido que eu tava tenso, né? Até a Giovanni tá falando aqui, o momento em que você conseguiu arrumar o cinto. Gente, deixa eu falar um negócio, eu sou magrela. E toda vez que eu vou comprar cinto, aqueles que tem furo, eu não compro o cinto que tem furo, eu só compro aquele que tem aquela fivela que você passa e ele corre pra qualquer tamanho. E eu achei um cinto lindo, que combinava com o meu sapato fresco lá, comprei o cinto. Aí eu fiz o furo, medindo com uma outra roupa. Quando eu cheguei lá, o tecido do terno era mais fino e o cinto caía. E o terno, ele não estava grudado justo assim, ele estava um pouquinho folgado. Então ele não chegaria a cair, mas ele não ficava na altura que eu me sentia seguro e confortável. Ai, que desespero, cara. Foi 1 hora de sufoco. O que eu faço? O que eu faço? Até que eu fui lá na salinha da galera da tua equipe, que aí a moça da maquiagem, não lembro o nome dela, palminhas pra ela. Giovana. A Giovana, inclusive ela que tá aqui. Ela me emprestou uma tesoura pra furar o cinto, e aí eu furei no lugar certo, mas tirou um peso enorme das minhas costas. Você vê como que é um negócio besta. Você tem um palco, tem 600 pessoas sentadas, e uma das coisas que estava me deixando ansioso era um furo do cinto. Entendeu? Tem tanta coisa para me preocupar, mas o que estava me deixando tenso. Aí quando eu arrumei, beleza, então eu vou colocar roupa, terno fechado, terno aberto, aí você começa com outras coisas. Mas foi legal viver, e foi legal depois que passou. A galera percebeu que eu tava nervoso, que eu tava ali meio com medo, porque o palco era gigantesco, né? E você bate o olho, tem aquela luz na cara, nem sempre você enxerga. Você enxerga as pessoas, mas você não enxerga muito o olhar das pessoas. Aí você não sabe se tá indo bem ou não, né? Mas foi legal receber depois o feedback da galera, e a galera falou, beleza, você mandou bem, afinal de contas, olha o tamanho do palco, e você encarou e você tava lá sozinho. Que aí eu não tinha pensado nisso. Seja eu estando nervoso ou não, seja eu talvez não tendo a imagem que eu criei na cabeça de como ia ser e como realmente foi, eu tava lá, né? Esse é o ponto, né? Depois que você olha o palco lá de baixo, você fala, caramba, eu tava lá, né? Na hora que você vê as fotos, você é desse tamanhozinho assim no palco, né?
Só depois que você percebe como aquilo era grande e a gente encarou. Então eu fiquei feliz pela experiência, a oportunidade, me fez eu me conhecer um pouco melhor, já abre uma porta para um outro universo, porque essa experiência pode se repetir, seja na edição 2026, seja numa outra iniciativa que de repente considerem que eu possa ajudar. E eu já tive a experiência. Falei, você já ficou de que quando a galera da Pulse entrou você já ficou, bora, em palco grande? Nunca. Eu já fiz coisa em palco pequeno, em eventos pessoais. Então se vira lá. Então tá bom, vou me virar lá, vamos ver o que dá, né? E foi legal, gostei bastante da experiência. Bom, vamos lá. Pra gente encerrar, Ishizaki-san, que dica você daria pra alguém que vai passar o mesmo perrengue que a gente passou? Eu sou um cara medroso. Eu acho que ter calma, muita calma. Por quê? Porque eu via minha mãe, meu pai ali muito ansioso, eu ficava ansioso também junto. Por isso que eu tentava ficar sozinho ali no meu canto e ter calma, que você consegue encarar. E acreditar em você mesmo, porque você consegue. Massa. E aí, Mano Barão, que dica você dá pra quem vai passar o perrengue que a gente passou? Eu acho que a primeira coisa é buscar alguém para te direcionar. Eu não teria feito um terço do que eu fiz sem o treinamento que eu tive, sem o suporte, né, Uhum. técnico, e se jogar, porque você só vai poder melhorar a partir do momento que você, no treino, você não vai saber como vai ser a sua palestra. Infelizmente é isso. Eu acho que por melhor que a pessoa treine, por mais tempo que a pessoa treine, vai chegar na hora, e aí tem a parte emocional que pega, e enfim, aí a gente só vai conseguir melhorar e evoluir nas próximas, a partir do feedback da primeira. E é isso, pegar alguém para direcionar e se joga. Muito bom. Bom, a minha dica para quem vai começar, eu acho que é. Primeiro, se você tiver oportunidade, tente participar de coisas menores num ambiente mais seguro e controlado. Você falar numa festa de aniversário, você, sei lá, marcar um churrasquinho e falar alguma coisa, você chamar a galera para comer macarrão na sua casa e inventar uma brincadeira que você tem que fazer live para você saber conseguir falar e pensar ao mesmo tempo, né? Porque enquanto a gente está falando numa palestra, você tem que falar e pensando no que você vai falar depois, né? Você não pode se perder. E isso é interessante. Então, assim, tente encontrar um ambiente seguro e controlado onde você possa testar. A Manu falou também aí das lives que você vai falar com seus seguidores, às vezes seguidores são familiares, amigos, gente que curte o seu trabalho, porque se a pessoa não gostar de você já não estaria ali no canal mesmo. Então já é um ambiente mais seguro. E no dia que você for fazer um negócio gigante, tipo Conexões de Impacto, eu daria a dica de encontrar alguns amigos, assim, família é importante, e além da família, encontrar alguns amigos que você se sente confortável perto deles e convida a galera para estar com você nessa. Ainda que a pessoa não possa estar nos bastidores, não possa estar no palco, o que eu percebi é de que o fato de que eu tinha alguns amigos sentados nas cadeiras me dava de alguma maneira a sensação de que eu tinha gente que eu conhecia perto de mim. E isso me deixou um pouco mais tranquilo. Então acho que eu daria essas duas dicas, né? Tenta treinar num ambiente mais confortável, mais seguro, controlado. E quando for fazer um treino grande, tem amigos por perto, que vai ser muito bom. Bom, a gente tem aqui no YouTube a Giovana, elas estão dizendo que vocês arrasaram, todos estão de parabéns, Obrigado. enfrentar a galera e o palco não é para qualquer um. Muito bem! Muito obrigado. Muito bem, conseguimos, obrigado. A prática é o melhor caminho, verdade. O Eduardo Dias, mudei de aparelho para poder comentar aqui, e aí ele comentou depois, vocês se apresentaram muito bem por se tratar de ser a primeira vez de fazer uma palestra. Foi legal, né? Para eles foi a primeira vez na palestra, para mim foi a primeira vez como mestre de cerimônia de um evento grande, e eu gostei muito. Agora, pra gente encerrar de vez, porque eu tive um compromisso com a Manu aqui que a gente ia falar 60 minutos, eu tenho mais 3 minutinhos. O Ed Conexão aqui, olá, palminhas para o Ed Conexão. Muito bem. Senhor Ishizaki, quem quiser conhecer o teu trabalho, onde que te encontra na internet? Eu tenho o meu Insta, que é Guilherme Ishizaki.
E eu mexo mais no Insta, mas eu tenho no YouTube também, o meu canal no YouTube, que é Guilherme Shizaki. Quem quiser é só procurar lá. Muito bem. Quem quiser contratar para fazer um cabelinho, Sim, quem quiser fazer curso ou cortar o cabelo, é só vir aqui. muito bom, muito bem. Palminhas para o senhor Guilherme Shizaki, o barbeiro dos atletas brasileiros no Japão. Mano Barão, se o povo quiser te achar nas internets da vida, como é que o povo te acha? Manu Barão no TikTok, no Instagram, Manu Barão no Facebook e Manu Barão, soldadora no Japão, no YouTube. Se também quiser saber onde fica a minha escola, também só jogar lá no Google Maps, Manu Barão Treinamentos, vai sair o ponto da minha escola. Maravilha. Manu Barão nas redes sociais, para você que está no YouTube ou para você que está ouvindo aí em áudio nas plataformas de podcast, é só olhar a descrição, eu sempre deixo o link para facilitar para você. Caso você não conheça o meu trabalho, vamos lá agora. Nabecast JP no Instagram, onde eu estou bastante ativo. Você também encontra Nabecast JP no YouTube e Facebook. Lembrando que Nabecast é o nome da produtora, tá? E aí essa produtora, ela produz o programa que é o podcast Motiori. Então dentro do YouTube você tem a playlist Motiori. Dentro do YouTube Music você tem o podcast Motiori. E no Spotify e no Apple Podcasts você encontra também por Motiori, tá? Nas plataformas de áudio não adianta procurar por Nabecast, porque é o nome só da produtora, e aí eu transmito ao vivo a gravação, que nem aqui a gente está gravando o episódio e eu aproveito já para transmitir ao vivo, aí depois ele vai ser editado, vai tirar ruído, eco, e fica bonitinho, muda um pouquinho, corta um pedacinho que não precisou, e ele fica massa. No LinkedIn e no TikTok, aí você procura por Carlinhos Villaronga, que aí são minhas redes pessoais, tá? TikTok, Carlinhos Villaronga, e LinkedIn, Carlinhos Villaronga. É praticamente uma cópia do conteúdo, mas tem gente que só me segue no TikTok, tem gente que só me segue no LinkedIn, cada um escolhe o que quer aí e não tem problema. Outra coisa muito importante, se você for gastar o seu rico dinheirinho na Amazon, seja na Amazon do Japão ou na Amazon do Brasil, use o link de afiliado da Nabecast. É um jeito de você apoiar o programa sem gastar dinheiro a mais, porque a Amazon não cobra uma taxa de você, eles pegam, sei lá, 1% do valor que você gastou na sua compra e eles dão uma comissão para aquele produtor de conteúdo que incentivou a compra. Então, como que funciona isso? No link da minha bio do Instagram, você clica, ele vai abrir 3 linkzinhos e aí tem lá links diversos, e aí tem Amazon Brasil, Amazon Japão. Se você está no Japão, você clica no link e você pode montar seu carrinho depois disso. O detalhe é que não adianta fazer isso se você já tiver com o carrinho montado, tá? Então você tem que clicar no link e montar o carrinho depois. Vale comprar ração, maquiagem, roupa, peça de carro, qualquer coisa, cada coisa dessa tem uma porcentagem, 0,8%, 1,2%. Eles decidem se um monte de gente compra. O dinheiro é o suficiente para juntar alguns meses, comprar um microfone, trocar um fio, comprar uma câmera, se juntar alguns anos, porque ainda o número de pessoas que usam o link é pequenininho, então o valor que circula é bem pequenininho, mas fica aí a dica para você apoiar. Se você, empreendedor, quiser se tornar um parceiro, assim como é a BRJP Seguros, assim como nesse episódio, a galera da Hotline Studios foi parceira do episódio, entre em contato, eu tenho planos para você fechar trimestral, plano para você fechar mensal, eu tenho plano de apoio também de anúncio nos vídeos diários, tem uma série de pacotes que dá para a gente conversar, desde você ser um pequenininho empreendedor, e você quer ser tua marca lá porque você gosta da mensagem que a Nabecast ou que eu passo no meu canal, então você pode ter a sua marca lá, mostrando para todo mundo que a sua marca está preocupada, por exemplo, com saúde mental e o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. BRJP Seguros, o nosso parceiro para esse episódio, coisa linda. Se você ainda não conhece os produtos, né, que é uma seguradora, então tem um monte de produto no catálogo, dá uma olhadinha, BRJP Seguros, nas redes sociais ou mesmo no site. De repente pode ser interessante para você se você vai fazer uma viagem internacional, quiser cuidar do seu animalzinho, por exemplo. Além de carro, seguro de acidente, incêndio, essas coisas tudo, que é importante. Se você precisa de chaveirinho impresso em 3D, com a logo da sua empresa, com aquele cartãozinho NFC que você encosta no telefone, já abre o site para a pessoa, conversa com a galera da Hotline, só procurar lá Hotline Studios. Se você tiver dúvida, olha aqui na descrição também. É muito maravilhoso. E uma última dica para a gente encerrar: se você está de saco cheio
de ficar comprando caixa de garrafa PET. Você não aguenta mais comprar caixa de garrafa PET. Eu agora estou como afiliado de uma marca japonesa daqueles filtros que você enche a caixinha do filtro com água da torneira e aí essa água passa por um monte de negócio, um monte de filtro e sai tudo limpinha e já com mais coisas para ficar uma água legal. Não é golpe, porque eu uso na minha casa, minha família está tomando, né? Às vezes a gente tem produtos que a galera faz publi e não usa. No meu caso eu estou usando, eu só decidi falar do produto depois que eu usasse. Se você também, assim como a minha família, ficou de saco cheio de comprar garrafa PET e ficar carregando peso, você entra em contato comigo, eu te passo as informações para você ver. É baratinho, eu pago 2.000 e pouquinho por mês e eu tenho a água à vontade aqui. Agora eu brinco que a água não me rodai. Aqui pode ter o drink bar de água aqui em casa, pode vir água quente, água gelada, água natural, pode fazer mix. Meu filho tá se divertindo aqui, a gente tá tomando água pra caramba, porque agora tá ótimo. Muito bem, Manu Barão, muito obrigado pela visita aqui no Mochiori, bom demais conversar com vocês. Guilherme Shizaki, muito obrigado, palminha pra você também. Manu, manda por gentileza um abraço pro seu filhote, pra sua nora, foi muito legal conhecê-los, o seu filho é muito good vibes, a sua nora também, foi legal conhecê-los. Senhor Ishizaki, mande lá um abraço para sua família, eu conheci, eu acho que no evento, a sua mãe, e eu tinha conhecido sua noiva, né, quando a gente foi fazer aquela reunião dos palestrantes do Conexões de Impacto, muito bem. Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente agradecer a galera da Pulse Japan. Palminhas, obrigado por te convidar a gente e botar a gente na fogueira e foi legal, foi muito bom. E para você que esteve lá, curtiu, deu apoio, deu sua palavra de incentivo, foi muito bom. Não se esqueça, segue aqui o canal ou segue aí no Spotify para você não perder os próximos episódios do Mochiori. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.